Neemias capítulo 2, versículo 11, diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha para nós. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: levantemo-nos, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que vocês estão fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vocês, todavia, não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Pretendo e preciso ser breve. Portanto, quero contar com a sua máxima atenção. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, um rei da Pérsia, que por volta do ano 445 antes de Cristo tinha muito poder. Nesse tempo a Pérsia já estava sobrepujando, ou seja, dominando sobre a Babilônia. Em 486 a.C., a Babilônia atingiu o ápice do império, destruindo Judá, Jerusalém e levando cativos os judeus, e vários outros povos ao seu redor eram subjugados por Nabucodonosor e o seu forte império e o seu forte exército. O povo judeu ficou cerca de 70 anos no cativeiro. Depois voltou para Jerusalém, e voltou em 3 excursões, com Esdras, Neemias e Zorobabel. E essas 3 excursões demoraram um período de 100 anos. Foi um retorno
passaram-se alguns anos, o segundo retorno, passaram-se alguns anos, e depois o terceiro retorno. De maneira que a história que nós estamos lendo aqui faz parte de um dos primeiros retornos do povo judeu para a sua terra, prometida, agora perdida. O povo perdeu a terra por causa de sua idolatria, então o Senhor permitiu que Nabucodonosor tomasse o povo da terra e tomasse a terra do povo, para que o povo entendesse que só o Senhor é Deus. O povo, escravizado durante 70 anos, volta para casa, mas volta fraco, volta frágil, volta fraco e frágil em todos os sentidos. Um povo que ficou sendo escravizado durante 70 anos, irmãos. Aqueles que foram com 15 anos agora tinham 85. Aqueles que foram com 20, 25, 30 no máximo, porque os babilônicos não levaram cativos nem crianças e nem idosos, porque eles estavam levando para escravizar, e criança não pode ser escravizada, não tem força de trabalho, e idoso também não. Então eles mataram em Jerusalém as crianças, as mulheres e os idosos, e levaram só os jovens. 4 desses jovens você conhece bem a história, é o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, que chegando na Babilônia, tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos, Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, o que eu quero e preciso que você entenda, é que esse momento especial que nós lemos, Neemias chegando em Jerusalém, 3 dias para descansar, depois se levanta de noite, numa estratégia meio dele, procura um buraco para passar pelo muro, e o texto diz o caminho que ele percorreu e a estratégia que ele traçou para ver a situação da cidade, e ele ficou desesperado, porque ele viu que a situação da cidade era de completa miséria, estava tudo queimado, estava tudo quebrado, estava tudo destruído, os muros que representavam ali a proteção da cidade, estavam todos quebrados, esburacados. A cidade estava desprotegida. O povo que lá dentro estava morando estava sem esperança, estava sem consolo, porque eles tinham perdido tudo. Voltaram para a terra, mas precisavam reconstruir tudo. É como recomeçar do zero. É difícil? É, mas é uma grande oportunidade. Portanto, o verso 18 do texto que nós lemos é o versículo que é divisa da nossa campanha de missões nacionais. Esse versículo aqui, ó, levantemos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra, é o verso 18 de Neemias 2. E está exatamente nesse contexto. Portanto, eu quero que você entenda a importância do ministério desse homem chamado Neemias. Porque é através dele que o Senhor motiva aquele povo a recomeçar a sua história, a ir avante, mesmo após uma grande perda, a ir adiante, mesmo após um grande desastre. Muitos de nós sofremos na vida algumas situações que nos causam prejuízos. Às vezes os prejuízos são financeiros, às vezes são prejuízos afetivos, emocionais, psicológicos, e em algumas vezes são prejuízos espirituais. E são situações às vezes tão complicadas, que diante da situação, nós pensamos que não tem como continuar. Como ir avante após uma grande perda? Como continuar? Como avançar após um grande prejuízo? O livro de Neemias vai falar basicamente sobre isso.
sobre a reconstrução de muros, de cidades, mas sobretudo de vidas. Vidas podem ser reconstruídas. Histórias podem ser reescritas. Pois como disse Neemias, se a bondosa mão do nosso Deus estiver sobre nós, teremos bom êxito. Portanto, eu quero que você perceba que o nome desse homem já dá uma dica do seu ministério. Nehemia. Você junta, fica Nehemias. Translitera, vira Neemias. Nehem é consolo em hebraico. Ia, você sabe, é o eu sou, do Iavé, ou do Jeová. É o eu sou. É o Ia. Por isso que a maioria dos nomes dos profetas termina com El, que é divindade, Ezequiel, Daniel, ou com Ia, Isaías, Jeremias, Malaquia. Esse Ia é Deus, é o eu sou, o Ia, ou Já, dependendo da transliteração. Se você botar um Y, fica Ia. Se você botar um J, fica Já, ou Já. Então, Já não é o Deus do reggae. Já é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o eu sou, é o Deus que chamou Moisés no deserto e respondeu isso para ele. Quando ele disse, qual é o seu nome? E ele disse, eu sou o que sou. Mas quem sou eu para libertar o povo do Egito? E Deus diz, realmente, você não é ninguém, mas eu sou. Yu-Re. Aí vira esse Ia para nós. Portanto, o nome desse homem significa Deus consola, ou o consolo de Deus. Eu fico imaginando aquele povo que perdeu tudo, que precisava recomeçar, que precisava de um consolo, que precisava de uma ajuda, precisava de uma motivação, precisava de uma liderança, estava completamente perdido, desanimado, desmotivado, igual barata tonta, andando por aqueles muros quebrados, aquelas casas destruídas, aquelas portas queimadas, e de repente, Deus envia um consolo, através de um homem, para dizer para aquele povo, avante! A nossa história não acabou. Levantemos, edifiquemos, trabalhemos, pois o Senhor é conosco e nós teremos bom êxito, porque Ele, o Senhor, quer reescrever a nossa história. Neemias sai de Suzã. Suzã era uma cidade que ficava num território da Pérsia chamado Elão. E Suzã era a capital de Elão. E era a residência de inverno do imperador persa. Quando chegava o inverno, por volta do mês lá de novembro, dezembro, lá é inverno naquela região, eles então se mudavam, o imperador com sua família, se mudavam para a residência de inverno, porque lá em Suzã, no inverno era mais tranquilo. E passado o inverno, eles voltavam para a residência de verão. Nos tempos de Ester, Suzã se tornou de fato e de vez, definitivamente, a capital da Pérsia. Mas nos dias de Neemias, Suzã ainda era a capital de inverno, a morada de inverno do imperador. E aí o Neemias é copeiro, é garçom, é um servo, um empregado lá do palácio, dessa casa de Suzã, onde o imperador passava o inverno, e ele estava ali para servir as bebidas, as comidas, e também para experimentar as coisas antes de dar para o rei. Por quê? Porque, como imperador, um homem poderoso sempre tem alguém de olho no seu poder.
Então, para evitar que alguém contaminasse a comida com veneno e matasse o imperador envenenado, ele tinha os seus copeiros, que não só serviam a comida, como comiam antes, porque se tivesse envenenado, morria o copeiro e não o imperador. Então o copeiro comia e ele esperava um tempo. Não passou mal, não deu nada, então pode servir para o imperador. Neemias era esse cara, um serviçal, um empregado, um copeiro, um homem simples, um judeu, exilado na Babilônia. E agora, a Pérsia estava subjugando a Babilônia, ele então já, pertencente ao império da Pérsia, arruma um emprego lá com o imperador e vai ser copeiro daquele rei, daquele imperador, Artaxerxes. Naquele tempo e naquela cultura, o Neemias, que diz o texto bíblico, era filho de Acalias e irmão de Anani, ele recebeu um documento do imperador, uma carta, que era uma espécie que nós chamamos hoje, entre aspas, de carta branca, que é uma autorização. E o título que aquela carta dava naquela cultura persa é Tirshata. Tirshata, dizem os eruditos, significa governador em persa. Então todo homem que recebia do imperador essa carta branca, essa autorização para fazer qualquer coisa em nome do rei, era considerado uma espécie de governador, um tirshata. Tirshata, é uma palavra só, ruim de falar, né? É persa. O Neemias, com esse documento, se torna então uma espécie de governador, de maneira que ele sai com esse documento, e onde ele chega, as pessoas reconhecem o documento, vindo do imperador, e tudo que ele pedir, ou tudo que ele precisar, é como se fosse o imperador precisando. E aí ele vai com esse documento, e vai passando de Suzã até Jerusalém, uma viagem longa. Queridos, são 1.450 quilômetros, de Suzã, na Pérsia, até Jerusalém, em Judá. 1.450 quilômetros. É daqui, em Petrolina, no Pernambuco, né? Que está do lado ali de Juazeiro, na Bahia. Você pode imaginar, daqui em Petrolina, no lombo de uma mula? Porque o texto diz que quando ele chegou lá, ele precisou descansar 3 dias. Foi o primeiro versículo. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. O que é esses 3 dias? O tempo que ele precisou para descansar, porque ele andou 1.450 quilômetros no lombo de uma mula. Talvez, sendo ele um tirshata, um cavalo, mas mesmo assim, meu irmão, é 1.450 quilômetros no lombo de um cavalo. Priscila falou aqui das costelas da estrada de chão, de bike, que tem marcha, que tem, né? Imagina aqui, meu irmão, no deserto, saindo lá da Pérsia, vem pelas Arábia fora, e vem rasgando e pedra e morro, e não tinha asfalto, não tinha nada, era no lombo daquele bicho, e vamos, 1.450 quilômetros, areia, vento contra, areia na cara, e sobe e desce, e vai. Quanto tempo demorou? Não sei, muitos dias. De maneira que ele chega extremamente cansado, precisa descansar 3 dias. Irmãos, precisamos avançar. Como diz a nossa campanha de missões nacionais, é tempo de avançar. Não importa a distância que precisa ser percorrida. Imagina se o Neemias, lá em Suzã, pensasse em Jerusalém e dissesse assim: eu vou avançar para lá.
eu vou para lá. Eu sinto que Deus quer fazer uma grande obra lá. E aí ele começou a ficar triste, começou a ficar pesaroso. E aí o Artaxerxes percebeu nele e falou: Neemias, você é um cara tão alegre, rapaz, um cara tão bom. O que foi que você está assim? Ah, meu senhor, meu povo lá, o povo do meu pai, os meus antepassados, o povo lá da minha terra, o povo está triste, o povo está perdido, o povo está desolado, destruíram tudo, queimaram tudo, eu não posso nem voltar para ser sepultado com os meus pais. E aí o Artaxerxes olha e fala assim: que isso? Isso é uma grande afronta, porque na cultura persa, o filho tem que ser enterrado junto com o pai, e assim sucessivamente. De maneira que se o filho não pode ser enterrado no mesmo lugar do seu pai, isso é considerado para a família como uma vergonha. Olha como Deus usa os elementos de uma cultura para abençoar o seu povo. Quando o Artaxerxes ouve isso: Neemias, você não vai ser sepultado no mesmo lugar dos seus pais, isso é uma vergonha para a sua família. Então, eu preciso voltar para lá, mas eu preciso de dinheiro, preciso de um patrocinador, os muros estão derrubados, o templo está destruído, as casas estão todas queimadas, os portões da cidade, eu preciso de madeira, eu preciso de pedra, eu preciso disso. Foi dando a lista do material para reconstruir Jerusalém. E o imperador da Pérsia, que mandava naquela região toda ali, do leste da Palestina em diante, olhou para ele e falou assim: faz o seguinte, toma essa carta aqui na sua mão, você é um Tir-Chata agora, e você pode ir passando em todas as províncias, e pedindo a todos os príncipes, e eles por essa carta vão te dar tudo que você precisar, e você pode voltar e reconstruir a cidade, e morrer com seus pais. E aí ele vai, monta no lombo de um bicho, não sei se é uma mula, se é um cavalo, se é um camelo, sei lá o que é. Diz que é um animal, o texto. E anda, meu irmão, 1.450 quilômetros. Pergunta que eu te faço é muito simples. A que distância você está do seu ministério? A que distância você está do propósito de Deus para a sua vida? A que distância você está do centro da vontade de Deus? Você hoje está vivendo no centro da vontade de Deus? Você bota a sua cabeça no travesseiro e diz assim: hoje eu vivo tudo o que Deus preparou para mim. Eu quero te dizer uma coisa. Neemias tinha emprego garantido em Suzã. Um emprego bom, tá? Era copeiro, mas era copeiro do imperador, meu amigo. E aí, ele anda 1.450 quilômetros para estar no centro da vontade de Deus. Porque o que Deus tinha para Neemias não era ficar servindo chá para o rei da Pérsia, era calejar as suas mãos, reconstruindo Jerusalém. Ele anda 1.450 quilômetros para pegar no pesado. Ele anda 1.450 quilômetros para virar servente de pedreiro. Ele anda 1.450 quilômetros para correr risco de vida. Mas ele avança, ele vai adiante. Ele vai porque não importa a distância que precisamos percorrer, importa que avancemos para o centro da vontade de Deus. Em segundo lugar, precisamos avançar. É tempo de avançar. Avante, igreja, não importa a estratégia. Deus dá a estratégia conforme a necessidade. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as estratégias e nos esquecemos que quando é da vontade de Deus, independente da estratégia, acontece, porque é vontade de Deus. Nós vimos aqui na quinta-feira passada a estratégia do Josué. Que estratégia mais maluca?
chegar em volta das muralhas de Jericó, andar por 6 dias, uma volta em cada dia, no 7º dia, 7 voltas, soprar o chofar Jerém e Obel, né? A trombeta do chifre do carneiro, e gritar. Ah! Que estratégia é essa, meu irmão? Onde já se viu derrubar a muralha desse jeito? Andando em volta, soprando o chifre de carneiro e gritando. Mas foi a estratégia que Deus deu. Por isso as muralhas caíram. Queridos, Deus tem as suas formas de fazer a sua obra. Portanto, se Deus der uma visão, se Deus der uma estratégia, se Deus der uma direção, precisamos avançar, porque é garantido que teremos bom êxito. A estratégia do Neemias, você viu qual foi? Verso 12. À noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não falei nada para ninguém do que Deus botou no meu coração. O cara está para começar uma obra de reforma de uma cidade. E ele não fala nada para ninguém. Ele só quer olhar a cidade. Vamos olhar primeiro. Não, mas qual é a sua estratégia? O que você está pensando em fazer? Vamos olhar. Mas de noite, vamos. Mas a gente vai entrar pelo buraco do muro, e vai subir, e vai igual bicho, igual marginal, de noite, ficar andando. A gente tem perigo, pode ser picado por um animal, pode machucar, pode ser morto, eles podem confundir a gente com um ladrão. Vamos lá. Esse Neemias é maluco, esse Neemias é doido. Vê se de noite é hora de olhar a cidade. Por que não espera amanhecer? De dia dá para ver melhor. Vamos de noite. Vamos entrar pela entrada principal da cidade, pela porta das ovelhas. Vamos caminhar em direção à fonte, o templo. Vamos andar no centro. Não. Vamos passar pela porta do vale, pelo lado da fonte do dragão, pela porta do monturo, e aí sim a gente vai conseguir ver os muros. E a gente vai ver que os muros estão bem destruídos, as portas estão bem queimadas. Aí a gente passa a porta da fonte, passa o açude do rei, e aí não há lugar por onde passar o animal, então a gente deixa o animal para trás, sobe à noite pelo ribeiro, pelo rio. E aí sim a gente contempla os muros pelo outro lado, e aí a gente volta e entra pela porta do vale e volta para casa e terminada a estratégia. Neemias? Que plano é esse? É isso mesmo. Mas o que você está pensando em fazer? Não vou falar nada para ninguém. Mas se você não falar, não tem como a gente te ajudar. É de Deus o negócio. É com Deus o negócio. É Deus quem está na direção. Preciso da ajuda de vocês. Mas quem vai garantir o êxito dessa reforma é o Senhor que deu a terra aos nossos antepassados. Portanto, antes de se preocupar com a estratégia, precisamos nos preocupar com a vontade de Deus. Temos muitas estratégias para fazer missões. Temos muitas estratégias para arrecadar e continuar evangelizando e crescendo o reino de Deus. Muitas, e são bênçãos, todas elas. Agora, mais importante que cada estratégia é a direção que vem dos céus. Portanto, precisamos avançar. É tempo de avançar. Não importa a distância a ser percorrida, não importa a estratégia que Deus vai dar, e não importa a resposta dos homens. Porque sempre haverá aqueles que respondem positivamente, estamos juntos, Neemias, e também haverá aqueles que respondem negativamente, isso não vai dar certo. Quer conferir comigo? Verso 17. Então,
lhes disse: estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém destruída, as portas queimadas. Venham, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser uma vergonha. E lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Agora, ele começou a falar alguma coisa. Ele não tinha falado nada. E ele falou: então vamos reedificar. É tempo de avançar. Levantemos e edifiquemos Jerusalém. Me parece que o povo ficou assim: que isso, rapaz? Isso é um projeto muito ousado da sua parte, não? Porque vocês não sabem como que Deus me abençoou. Quando eu fui falar com Artaxerxes, ele me deu carta branca, e fez isso, e aquilo, e patrocinou, e e ppp, bababá. Aí sim ele disse como a boa mão do Senhor estava conduzindo as coisas. E aí a resposta do povo que estava com ele foi positiva. Verso 18 termina da seguinte maneira: então eles disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Ou como diz outra versão: levantemos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Opa! Ô Neemias, que dia que começa essa obra aí? Pode falar, que nós já estamos aquecendo aqui para começar a reconstrução. Eu imagino que nessa hora o coração do Neemias saltou de alegria, e ele: olha, acreditaram no projeto, creram que Deus está nesse negócio, tem gente comigo, eu não estou sozinho, olha, que legal, o povo está comigo. Aí vem o verso 19. Porém, sempre tem um porém, né? Sambalate, Tobias e Gesem souberam do que o Neemias queria fazer, e zombaram deles, e desprezaram eles, e disseram: o que é que vocês querem fazer? Reconstruir os muros? Reconstruir a cidade? Avançar para reconstruir tudo? Ô Neemias, deixa eu falar um negócio com você. Você chegou da Pérsia agora, nós já estamos aqui há um tempão. Posso falar com você? Essa ideia de reconstrução aqui em Jerusalém nunca deu certo. Já ouviu isso? Nunca funcionou isso aqui, né, Miss? Tem anos que eu moro aqui em Jerusalém, eu junto com Tobias, esse Gesem aí que veio da Arábia também fica aqui com a gente, já tem um tempão. Ó, vou dizer para você, para com esse negócio de reconstrução, cara. Para com esse negócio de avançar, para com esse negócio de reconstruir, de reedificar os muros. Isso não funciona não, rapaz. Não vai dar certo não. Por acaso você está querendo se rebelar contra o rei? Se você entendeu bem a história, você sabe qual é a motivação desses caras. Neemias não tinha contado, o verso de número 16, diz que ele não falou para ninguém. Ninguém em Judá e Jerusalém sabia do plano que ele tinha. Portanto, quando ele chega com a história de reconstruir, ninguém estava sabendo. O pessoal não tinha visto a carta branca. Não sabia que ele era o Tirchata. Aí o Sambalate, o Tobias e o Gesem, que são líderes, né, que são lá mais importantes e tal, que tinham muito provavelmente um contato com Artaxerxes, e provavelmente eram os olhos e os ouvidos de Artaxerxes ali naquela região. Que história é essa, rapaz? O Artaxerxes está sabendo que você está com essa história de querer reformar tudo aqui? Será que você não está se rebelando contra o rei? É que diz o final do verso 19: quereis rebelar-vos contra o rei? Então Neemias respondeu: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito.
É tempo de avançar. É tempo de reconstruir, de reformar, de reformular, de reescrever a história. E quando chega nesse tempo, sempre haverá aqueles que dizem: levantemos e edifiquemos, fortalecemos as nossas mãos para a boa obra. Mas também haverão aqueles que olharão e dirão: não dá certo, não funciona, nunca vai acontecer isso. Portanto, meu irmão, é tempo de avançar na sua vida. É tempo de avançar com missões nacionais. É tempo de avançar como igreja. Mas nós não podemos perder a consciência de que temos uma distância a percorrer. Se é para avançar, vamos avançar para algum lugar. Então tem uma distância a ser percorrida. Ninguém avança parado, deitado eternamente em berço esplêndido. Avançar significa sair do lugar, sair do comodismo, fazer o que nunca fez. Para avançar é preciso planejamento, estratégia. E não importa a estratégia, a que Deus der, essa é a certa. E para avançar, não pode se importar com a resposta dos homens, pois sempre haverão contrários. Sempre haverão aqueles que não acreditam no projeto, que não percebem a direção de Deus na história e que por isso perdem a grande oportunidade de participar do avanço das coisas. O final do versículo 20. Neemias diz assim: vocês, Sambalate, Tobias e Gesem, porque vocês não acreditam, porque vocês não creem, porque vocês não estão percebendo a direção de Deus, vocês, todavia, não terão parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Às vezes, Deus precisa mandar uns Neemias para consolar, para trabalhar, para liderar e para fazer o povo avançar para o centro da vontade de Deus. Queria que você pensasse na sua vida agora. Você está avançando? Você está parado? Você está retrocedendo? Sua vida com Deus, como está? Está indo para frente? Está indo para trás? Está parado? Como é que está a sua vida com Deus? Está precisando de uma reconstrução? Precisando reescrever essa história aí? Você que sabe, está na sua mão. Como Neemias, eu estou aqui nessa noite, dizendo a você que precisamos levantar, preparar, fortalecer as mãos para a boa obra, porque o Senhor quer edificar a sua igreja. Avante, igreja! É tempo de avançar, é tempo de reconstruir, é tempo de reformar, é tempo de botar de pé o que estava caído, é tempo de fechar os buracos que estavam abertos, é tempo de irmos para o centro da vontade de Deus. E eu não quero ir sozinho, como Neemias, não importa a distância que tem que percorrer, vamos percorrê-la. Não importa o tempo que vai demorar. Não importa a estratégia que vamos ter que usar. Vai ser preciso subir num trio elétrico? A gente sobe. O que é preciso fazer? A gente faz. Sem corromper a moral, os bons costumes e
nossa santidade em Deus, estou disposto. O que Deus mandar, o que Deus direcionar, eu estou disposto. Não importa o que seja. Se é de Deus, ainda que pareça loucura para alguns, ainda que não seja tão normal, como Neemias fez, de noite, de um jeito totalmente diferente, mas Deus estava na direção. Então, queridos, não importa a distância, não importa o tempo, não importa a estratégia, e não importa a resposta dos homens, sempre haverá os que creem e os que não creem, sempre haverá os que cooperam e os que não cooperam, sempre haverá os que se levantam e digam, conta comigo, Neemias, estamos juntos para reconstruir esse negócio, e haverão aqueles que darão um passo para trás e, estou fora disso aí, pô. Agora uma coisa eu sei, o que é de Deus não pode ser frustrado. O que é de Deus não pode perecer. É o conselho de Gamaliel, lá no livro de Atos. Quando Pedro e João são levados ao Sinédrio. E eles queriam matar os dois. Gamaliel, mestre em Israel, foi professor de teologia de Paulo. O apóstolo Paulo foi aluno desse homem, um rabino, extremamente sábio, se levantou no Sinédrio e disse, por favor, vocês dois, saiam por um instante. Pedro e João se retiraram, Gamaliel virou para o Sinédrio e disse, vejam bem o que é que vocês vão fazer com esses homens, hein? Há um tempo atrás apareceu um tal de Judas, se dizendo ser o Messias, arrebanhou alguns seguidores, cadê ele hoje? Desapareceu. Depois apareceu um tal de Teudas, também conseguiu vários discípulos, e se achava o Cristo. Desapareceu, ninguém ouve falar mais dele. Posso dar um conselho a vocês? Deixa esses homens ir embora. Deixa esses homens irem embora. Porque ninguém, disse Gamaliel, pode se achar lutando contra Deus. Se a obra desses homens é de Deus, nós não poderemos pará-lo. A gente mata os 2 e vem mais 20. A gente mata os 20 e vem mais 200. A gente mata os 200 e vem mais 2.000. Nós, Igreja de Jesus no Brasil, hoje, somos a resposta e a evidência de que o Gamaliel estava certo. Essa obra é de Deus, ninguém pode pará-la. Avante, igreja! É tempo de avançar, compartilhando o amor de Deus, e Ele dará a direção, e Ele dará a bênção, e Ele acrescentará os que hão de ser salvos, e nós viveremos no centro da vontade de Deus, cumprindo cabalmente o que o Senhor tem para nós, como igreja de Jesus, nesse tempo e nesse lugar. Que Deus te abençoe. Levanta desse banco e avance, porque é tempo de avançar.